Fala, meu povo, beleza? Léo aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar desse livro aqui, Sob um Céu Branco, A Natureza no Futuro, da Elizabeth Kolbert. Mas primeiro, antes de falar do livro, eu queria aproveitar para agradecer. A gente passou a marca de 100 inscritos aqui no canal. O último vídeo, que foi o Top 12 de 2022, tá com mais de 800 visualizações, e isso é muito massa, porque significa que o meu conteúdo está fazendo sentido para vocês. Então eu queria deixar o meu agradecimento aqui, porque significa que vocês estão se interessando pelo conteúdo. Também queria deixar um convite para que vocês me procurem nos comentários, nas minhas redes sociais, no lugar que você achar mais fácil. Fique à vontade para mandar uma mensagem, se quiser conversar, indicar algum livro ou pedir review de algum livro. Fiquem à vontade para compartilhar, porque esse é um espaço aberto, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer vocês. Falando do livro agora, falar um pouquinho primeiro sobre a autora, a Elizabeth Kolbert. Ela é uma jornalista, escritora no New York Times, ela estudou em Yale, e ela é conhecida por ter um livro que ganhou o Pulitzer de 2015, que é A Sexta Extinção. Tá? Tem traduzido aqui no Brasil, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E A Sexta Extinção fala justamente sobre os nossos impactos no meio ambiente e como isso pode causar uma extinção, e está causando a extinção de algumas espécies. Tá? Agora, falando um pouquinho sobre o Sob um Céu Branco, ele é um livro que fala sobre diferentes cientistas. Então a Elizabeth, ela entrevistou diversas pessoas ali. O que esses cientistas estão fazendo para reverter ou mitigar o impacto de alguns controles que a gente fez na natureza para benefício próprio, em diversas áreas. O que a gente está fazendo para justamente resolver isso e prevenir alguns problemas que provavelmente vão acontecer se a gente não fizer nada. Ele é separado em 3 partes. Então a primeira parte se chama Rio Abaixo, onde ela vai falar sobre algumas iniciativas relacionadas com água, né? Principalmente com peixes. Então ela traz um problema lá nos Estados Unidos, onde uma espécie de carpa foi trazida de outro país e ela se tornou uma super predadora e está crescendo exponencialmente a população. E aí alguns cientistas, o pessoal do exército, precisa fazer algumas medidas para controlar esse crescimento da população de carpas. Também fala sobre alteração no fluxo de alguns rios lá nos Estados Unidos, e também justamente o que o pessoal está planejando ou está tentando fazer para resolver alguns problemas. Então, por exemplo, ela dá o exemplo, se eu não me engano, de Louisiana, que é um lugar onde fica em vários... numa região bem pantanosa, e isso está um problema porque está afundando a cidade, então cada vez menos tem terra firme ali. E isso foi causado porque a gente desviou o curso de um dos rios importantes lá. Então são alguns exemplos assim que ela traz na primeira parte do livro. Na segunda parte acaba seguindo a mesma linha de controle e mitigar problemas causados por controles que a gente fez no meio ambiente, ou impactos que a gente fez no meio ambiente. Na segunda parte, que é na natureza, ela fala principalmente sobre espécies. Então, ela dá um exemplo da espécie de sapo-boi, que também, mesmo problema dos peixes, foi trazido de outro lugar, não tem predador, está causando problemas negativos. E alguns cientistas estão usando, por exemplo, o CRISPR, que é aquele para editar o DNA de alguns desses sapos, para tentar, por exemplo, remover o veneno deles, ou fazer com que eles não consigam procriar mais, ou procriem menos. Então tem algumas coisas assim sendo testadas. Tá? Talvez você escute essa questão de controle de peixe, controle de sapo, edição de DNA, e isso pareça um pouquinho absurdo. E em algum momento do livro ela fala assim, algumas dessas iniciativas aqui podem parecer absurdas, mas a gente está chegando num ponto onde talvez não fazer nada seja mais absurdo ainda. Na terceira e última parte do livro, que chama No Ar, ela fala justamente sobre coisas relacionadas com o clima, aquecimento global, por exemplo. E um exemplo que explodiu minha cabeça, por exemplo, foi uma coisa que eles chamam lá de geoengenharia, que é alterar, por exemplo, a temperatura da Terra em grande escala. E um exemplo de geoengenharia é espalhar, por exemplo, pó de diamante na estratosfera para que mitigue o calor.
Então, pode parecer absurdo e, como eu disse, né, realmente algumas coisas muito diferentes, mas ela fala que, por exemplo, esse é o tipo de coisa que talvez seja necessário a gente fazer para ganhar um pouco de tempo para que a gente consiga resolver de uma maneira melhor os nossos impactos no clima. Então, por exemplo, ela até comenta se a gente parasse hoje, zerasse completamente as emissões de carbono, esse carbono ainda vai ficar um bom tempo na atmosfera. Então isso aí ainda vai gerar problemas. E a gente também sabe que não dá para zerar, por exemplo, o carbono hoje, né? Então, amanhã, imagine, a gente não usa nada de combustível fóssil, por exemplo. Então, ela traz ao longo do livro vários exemplos de coisas que estão sendo feitas, entrevistando esses cientistas, várias coisas que estão sendo feitas ali para mitigar esses problemas climáticos. Então é um livro bem legal, é um livro muito diferente, e eu falo diferente porque não é da minha área, então eu não consumo normalmente conteúdo sobre meio ambiente, sobre natureza, então para mim foi super diferente esse tema e eu achei incrível. Então fala muito de tecnologia, fala muito de meio ambiente, fala bastante de crise climática, do impacto do ser humano na Terra. Então achei muito legal. É um livro que vale a pena, é um livro curtinho, tem coisa de 200 páginas, então não tem desculpa para não ler. Ele é super simples, apesar de que, como é muito técnico, às vezes fala muito de espécie de peixe, que é predador de não sei o que, do rio, lá dos Estados Unidos. Então acaba, como não é muito da nossa biologia, né, do que a gente vê na escola, e principalmente não é do meio ambiente do Brasil, pode ser um pouquinho maçante em alguns momentos, mas em geral é um livro sensacional. Eu gostei bastante, principalmente a parte 3, que ela fala sobre o ar. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena, principalmente para quem não é dessa área de biologia, geografia, meio ambiente. Eu acho que é um livro bem esclarecedor. Ele tem um tom de preocupação, mas é porque a situação é preocupante. Então eu acho que vale super a pena e vai gerar aprendizados diversas áreas, várias curiosidades que você vai descobrir lendo isso aqui. Então vale super a pena, recomendo bastante esse livro aqui. Foi indicação do Bill Gates, para quem não conhece, tem o Gates Notes, que é o blog do Bill Gates, onde ele fala sobre clima, sobre vacinas, sobre saúde e principalmente recomendações de livros. Então lá tem muito livro bom, muito livro bom. Então esse aqui foi um deles, sobre um céu branco. Então não tem como, né? Recomendação do Bill Gates, de uma autora que já ganhou um Pulitzer, então não podia ser melhor. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa deixa um comentário aí, se não teve alguma coisa que ficou legal, se faltou alguma coisa, ou quiser indicar algum livro, alguma coisa. Não esqueça de deixar um comentário. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele joinha ali para ajudar a gente. E até quarta-feira que vem. Beleza? Valeu, gente!